Olá, meus irmãos. Hoje, dia 9 de março, terça-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que ele pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indagou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos convida a, antes de qualquer coisa, um entendimento muito claro de que nós vivemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Nós somos profundos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Isso é o entendimento primordial que nós precisamos ter diante do Evangelho de hoje, para nós não cairmos na hipocrisia e no farisaísmo, como se nós fôssemos perfeitos, cheios de soberba, esquecendo os miseráveis, fracos e pecadores que nós somos. Portanto, aquele que guarda mágoas, ressentimento, é porque ele esqueceu quem ele é. É porque ele esqueceu que antes de tomar uma postura farisaica, hipócrita de julgar e condenar o outro, de exigir a justiça para o outro, ele esqueceu que para si mesmo ele pede a misericórdia. Todos os dias ele pede a misericórdia, ele necessita da misericórdia. Portanto, o perdão é a base do cristianismo. Esse evangelho me recorda uma experiência
que nós tivemos com um irmão em situação de rua, no Oitão Preto. Para quem não conhece, a maior cracolândia da cidade de Fortaleza. Essa experiência aconteceu um pouco antes da pandemia. Nos deparamos com um irmão que estava triste, cabisbaixo. Fomos ao encontro dele. Ele começou a relatar muitas feridas, mágoas, ressentimentos de muitas pessoas que o feriram, de forma especial um familiar. Nós o convidamos a rezar um Pai Nosso, a oração básica de um cristão. E quando chegamos na frase, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós paramos a oração e dissemos, o Senhor pode repetir essa frase que o Senhor acabou de dizer? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquele homem caiu em choro, pediu que afastássemos dele. Saia daqui, porque nós estávamos tocando na ferida, a ferida de uma mágoa profunda, a ferida de um ressentimento profundo. Ele não queria tocar nela e pediu que nós saíssemos de perto dele. Mas, pelo contrário, nós o abraçamos. E ele disse, por que você abraça um lixo? Você não é um lixo. Você é Cristo. Nós abraçávamos, ele não resistia mais. Ele se deixava alcançar pela misericórdia de Deus, através do ressuscitado em nós. E conseguia, então, a partir disso, liberar o perdão dentro dele. Porque ele não era um lixo como ele pensava, ele era Cristo. A partir dessa experiência de amor, de se deixar ser amado pelo ressuscitado em nós, ele chorava copiosamente, chorava, liberando o perdão dentro dele. E ao mesmo tempo, nós que abraçávamos aquele irmão e que éramos banhados por aquelas lágrimas, na verdade, sabíamos que estávamos sendo banhados pela água viva que jorra do peito transpassado do crucificado abandonado. Aquela água viva encontrava espaço no nosso coração e na nossa alma. E também lavava as nossas misérias. E também lavava os nossos pecados. Era o encontro da miséria com a misericórdia. O encontro do ressuscitado com o abandonado, a maior explosão de alegria. Mas o fato é que aquele irmão se deixou alcançar pela misericórdia e liberava a misericórdia dentro dele. E nós nos deixávamos encontrar pela misericórdia e também liberávamos a misericórdia em nós. Perdoar, meus irmãos, significa olhar além. Jesus, ele vai no mesmo peso. Como que você quer? Justiça ou perdão? Se dissessem para você sobre aquela pessoa que te ofendeu profundamente, que te injustiçou, que te apunhalou pelas costas, que te traiu, que te caluniou, que te difamou, e dissessem, o que você quer para ele? A justiça ou a misericórdia? O que você desejar para ele é o que Deus vai pesar sobre você. Com a mesma medida serás medido. Olhando para este homem que te feriu, que te ofendeu, que te traiu, que te humilhou, que te decepcionou, qual o peso que você deseja do julgamento para ele? A justiça ou a misericórdia? E para você, qual o peso que você deseja diante de tantos pecados que você tem, diante de tantas fraquezas que você tem? A justiça ou a misericórdia? No Evangelho de hoje, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? É a mesma pergunta que Jesus te faz
quantas vezes eu devo te perdoar no confessionário pelos mesmos pecados que você confessa há tantos anos? Quantas vezes? Se você chega no confessionário diante do sacerdote com um sincero arrependimento e o sincero propósito de mudança, Jesus vai te perdoar, vai te absolver 70 vezes 7. Portanto, a pergunta que Pedro faz hoje a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? É a mesma pergunta que Jesus faz para você. Quantas vezes eu devo te perdoar no confessionário? Quantas vezes eu devo te perdoar pelo mesmo pecado que você confessa há tantos anos? Qual é a sua resposta? E mesmo que esta pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te feriu, não esteja arrependido, não exista um propósito sincero de mudança, não importa, porque o maior prejudicado com a mágoa é você mesmo. A palavra ressentimento, ela traz do seu sentido etimológico uma memória do mal. É você sentir novamente, ressentir, é trazer toda aquela dor novamente, ficar remoendo aquele mesmo sentimento do passado. Portanto, o maior beneficiado do perdão é aquele que libera o perdão. Falando nesse momento diretamente com todos os nossos acolhidos, com todas as nossas acolhidas das nossas casas, quantas vezes o que te prendeu na rua não foi a droga, não foi o álcool, mas justamente uma mágoa, um perdão que você precisava liberar e você não perdoava. Era isso que te prendia na rua e você não entendia por que tantas recaídas, por que tantas quedas. Porque na verdade o seu problema, no fundo, não é a droga, mas é uma ferida, uma dor, uma mágoa, um ressentimento. Era tão simples, bastava você liberar o perdão. E continua sendo tão simples, basta você liberar o perdão. Quem você precisa perdoar? Talvez a sua ex-mulher que traiu você, talvez a sua mãe que não acreditou mais em você, talvez o seu pai pelo que fez a sua mãe, por tantas coisas que fez ou que deixou de fazer na sua vida e na sua história. Talvez um inimigo na rua que encheu o seu coração de ódio e que por isso fazia com que você não conseguisse mais sair da rua, porque aquele sentimento ele vai destruindo você e você vai se tornando uma pessoa pesada, uma pessoa ferida, uma pessoa difícil de se lidar, porque a mágoa e o ressentimento vão remoendo você por dentro. Portanto, você tem apenas uma escolha neste dia: perdoar, perdoar e amar, perdoar e amar. Você tem a missão de, durante todo o dia de hoje, trazer no seu coração e nos seus pensamentos as pessoas que você precisa perdoar. Reze por elas concretamente no dia de hoje, amando cada uma delas com toda a sinceridade do seu coração, desejando todo o bem do mundo para elas, especialmente que elas sejam salvas. Reze com todo o amor, com toda a caridade, com toda a fé, por cada uma das pessoas que um dia feriram você. E lembre, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.